Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez juntos aqui em comunhão. Estamos mais uma vez como igreja do Senhor Jesus, moído de alegria, porque estamos em um tempo de culto. Esse tempo diferente que temos vivido, ele é o que é, mas Deus tem nos dado graça e temos superado os obstáculos e temos tido a oportunidade de cultuar. A igreja, lá o templo está fechado, mas nós estamos abertos à pregação, ao atendimento, ao carinho, à comunhão, à oração. Toda a formatação de uma vida cristã da igreja está ativa, e glória a Deus por isso. Nós estamos orando, tão desejosos de ver tudo voltar ao normal. E tenho certeza que para esse tempo, Deus está reservando coisas muito boas para nós. Nós vamos então agora, nesse período de culto, estudar porção da Palavra de Deus, que há de nos inspirar. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia aí, como você está na tua casa, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu vou ler o texto e na proporção que nós formos caminhando, eu queria que nós fôssemos observando princípios tão lindos e totalmente apropriados, possíveis a uma prática para a nossa vida cristã vitoriosa. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, os primeiros 5 versículos. A palavra diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Senhor, por favor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê a aplicação da Tua palavra para um viver vitorioso e corajoso com Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, aqui então nós vimos uma parte da Escritura que conta uma linda história. Eu gosto muito de biografia. Desde a minha infância, sempre que eu tinha oportunidade de ver a história de alguém, que tinham feito alguns feitos e que a vida foi marcada por algumas atitudes que mereciam ser lembradas, ou seja, isso é biografia. E o Elias, eu creio que é uma linda biografia, só que muito resumida em escritos, mas de muito valor em ação, no tempo em que pôde estar agindo, porquanto dependia inteiramente de Deus. Eu disse que foi uma biografia muito curta, porque Tiago, lá na sua carta, faz um comentário. Ele diz: Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele falou algo que me é muito caro quando eu estudo, quando eu vejo, quando eu medito na palavra de Deus, quando a palavra fala a respeito desse homem formidável, Elias. A biografia dele, então, ela é muito curta. Era um tesbita, fala de onde veio. Tisbé, uma região não famosa, uma região não histórica, uma região que não veio assim ninguém famoso de lá. Pois é. Também não foi de família famosa. Nós não temos, como em outros momentos, quando fala fulano, filho de fulano. Isso daí dizendo filho
estava ali encerrando como que uma história que era uma pessoa recomendável, que era uma pessoa digna de toda a atenção, trazia com ele um feito histórico familiar. Então Elias, ele não veio de lugar famoso e ele também não era de uma família famosa. Elias, mas recebeu, como eu disse e repito, uma palavra extremamente elogiosa, quando Tiago diz: Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Irmãos, eu creio que essa palavra agora do Tiago, lá na sua carta, ela como que traz sobre nossos ombros, sobre cada ato do nosso viver, uma responsabilidade dobrada, redobrada em todas as decisões, todo o trâmite do nosso viver, todas as lutas, todos os embates que nós vivemos, não é? Quando ele fala que ele era igual a nós, sujeito às mesmas paixões, eu me sinto muita vontade também que, por muito belo que seja o histórico de vida de alguém, nós nunca podemos deixar de entender que não é Deus, que não é o Senhor Jesus. Esses sim merecem toda a nossa adoração. Porém, Elias então ele nos inspira, ele causa inspiração, ele chama-nos a ter desejo de fazer, de realizar coisas para Deus, para a obra de Deus, também notáveis. Este homem, ele foi especial. Mas eu então, para me solidarizar lá com a palavra de Tiago, eu diria o seguinte: a palavra é do profeta, mas o poder é de Deus. Então esse é o Elias que nós queremos estudar. Um Elias que traz para nós ensinamentos que eu diria totalmente viáveis e possíveis. Ah, pastor, mas eu não vi nenhum crente deste tempo realizar tamanha obra que este homem pôde ver sendo realizado por intermédio do seu viver, do seu ministério profético. Se ainda não aconteceu aos nossos olhos, mas a palavra nos recomenda a continuar todo dia perseguindo um relacionamento com Deus, buscando um relacionamento com Deus que seja notável, que seja notório a todos aqueles que precisam de conhecer um Deus poderoso, não em nós, mas nos feitos que Ele pode fazer por cada um de nós, conosco. A palavra, então, como eu disse, que a palavra é do profeta, mas o poder é de Deus, ele tem alguns pontos que eu queria que fossem, então, agora elencados, que fossem reconhecidos por nós. Um deles, a palavra de poder, ela é extremamente corajosa. Irmãos, eu vejo este tempo como um tempo de pessoas totalmente acanhadas em decisões que muitas vezes precisam de ser tomadas. É no campo familiar, é no campo social, é no campo da política, em todos os segmentos que nós estamos envolvidos, nós vemos claramente pessoas sem coragem para tomar decisões que precisam ser tomadas. Então você, meu irmão em Cristo Jesus, nós que compomos a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, que nós possamos e desejemos a cada dia estar perseguindo um viver que seja notado por pessoas que foram corajosas nas suas decisões, que aspiraram a fazer feitos que glorificassem ao nosso Deus, ao nosso grande Deus, ao nosso poderoso Deus. Então, a palavra de poder, ela é sobre todas as coisas corajosa. Olha o que o Elias, que usou deste aspecto de coragem na sua fala, no seu escrito, no seu viver, diz que Elias foi a Acabe, logo no começo. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Sabe quem foi Acabe, irmãos? Um rei ímpio, um reino cheio de poder terreno, um reino que era casado com nada mais, nada menos do que com Jezabel, uma mulher carregada de todas as expressões de maldade das trevas. Então, foi exatamente Acabe que Deus comissionou Elias. Vai lá e fala com ele. Irmãos,
com sinceridade. Será que neste tempo existe alguma decisão que nós precisamos de estar tomando nos mais diferentes segmentos, por onde andamos, por onde agimos, que nós estamos, às vezes, deixando de fazer claramente o exercício dessa expressão corajosa, por fé, confiando em Deus? Olha, irmãos, eu diria a você e a mim, mas eu aqui no interior, eu aqui na minha vida sem grande expressão de significado, quem precisa de ter essas decisões são os grandes políticos, sim, mas eu e você, muitas das vezes nós temos vivido uma vida que não tem sido uma expressão de coragem, como foi a vida de Elias, e disse a Acabe. E olha que ele foi e falou alguma coisa que para um rei foi desafiador. Vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu Deus, olha que coragem! Nós, irmãos, não temos coragem em nós mesmos. Nós não temos decisões diferenciadas em nós mesmos. Nós precisamos a cada dia de depender de Deus, clamar pelo poderoso nome do Senhor Jesus, para levar verdadeira diferença, fazer verdadeiramente diferença nesse tempo em que nós vivemos. Lá o contexto foi de parar a chuva. Meu irmão, parar a chuva. Olha, não vai ter orvalho, não vai ter chuva, não vai ter nada. Então, neste campo aí, ele foi claro. Então, ele tinha sobre todas as coisas uma expressão de coragem. E quando Deus precisa de você para falar alguma coisa que seja desafiador, se você tem certeza, tem consciência de que Deus está falando ao teu coração, por favor, meu irmão, seja esse instrumento de Deus. Você precisa entender que a boca de Deus é a sua boca. As mãos de Deus para um feito de misericórdia, de caridade, de bondade, de realização de um feito em favor de alguém que carece, que necessita, as mãos de Deus podem ser então a sua e as minhas mãos. Deus precisa de alguém que, como lá no livro de Neemias, naquela comissão que ele teve de construir os muros, ele fala a respeito de estar na brecha. Deus está precisando de ver cada um de nós sendo colocado na brecha, colocando no lugar certo. E o lugar certo que foi indicado, recomendado para este homem, foi diante deste rei. Não vai ter chuva. Eu posso aqui, irmãos, pensar a quantidade de cara feia que ele recebeu, a recepção que ele recebeu. 2, a palavra de poder, ela é fundamentada totalmente na dependência do Senhor Jesus. Olha, a expressão em nome de Jesus, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Eu faço isto ou aquilo em nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder, irmãos. Então a palavra, ela é poderosa porque ela leva esta marca. Você precisa de fazer a cada dia mais, a aprender a depender, a se chegar ao Senhor Jesus e pedir a Ele autorização para fazer uso do nome dEle. Então Elias, ele não foi por conta própria, ele foi fazendo como que chancela, dependendo de um poder que estava acima dele. Ele desafiou, ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então a palavra foi do Elias? Foi. Mas o poder de parar tudo foi de Deus. Irmãos, eu às vezes sou tomado por mim mesmo, nos meus pensamentos, como alguém que pensa umas coisas assim fora da realidade comum. Mas é para isso que Deus colocou neste mundo. Nós temos de aprender a trabalhar fora do que é comum. Quando às vezes eu motivo, encorajo pessoas, eu me encorajo a orar para que Deus mude o quadro. Vocês já viram, irmãos, quando
especialistas falam de uma grande revolução. A vacina de agora vai ser um fenômeno em termos de descoberta, ela vai ser muito rápida, mas para quando? Mas daqui 1 ano e meio. Irmãos, aqui eu te encorajo exatamente a viver o que o Elias viveu. O que ele fez por fé, por dependência de Deus, não foi por conta própria. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou. Eu quero te encorajar cada dia, meu irmão, a ser este Elias deste tempo. É um Elias que profetize por fé. Nós precisamos de uma solução nesse campo aí, dessa pandemia, nesse campo de soluções, tudo que nós estamos precisando. E você precisa então que nós somos, que o Elias foi tão normal como nós, foi gente como nós, e viu maravilhas. Então a palavra de poder, ela é dependente de alguém além dela, assim como Elias dependeu de Deus. Ele vivia, ele diz, cuja face estou vivo. Você tem um relacionamento direto com o Senhor Jesus, você precisa de clamar, profetizar por fé, possibilidades que possa causar espanto até no próprio cientista. É possível que muitos cientistas não entendam, mas como pode ter acontecido isso? Não sei. Você pode então fazer, ver, realizar maravilhas. Agora então, assim como Elias vivia, falava, profetizava em nome de Deus de Israel, ele diz, em cuja face estou. Você que tem Jesus, que tem acesso ao trono da graça, eu te recomendo, clame por vitórias, por bênçãos, por maravilhas. Ainda uma terceira, a palavra de poder é precisa no tempo e no espaço. Meu Deus, quando ele diz, olha, o texto diz, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vai ser assim. Se anos, meses, dias, meses, anos, ele precisou tempo. Nós, meus irmãos, precisamos de aprender isso, de ter uma oração de fé, de dependência. São vidas que não são o Deus, não são o Cristo, mas vidas que estão aqui registradas na palavra de Deus, como que para nos motivar, nos encorajar. São, eu diria, que um verdadeiro antídoto contra todo o princípio de depressão, de desencorajamento. É para isso que Deus nos tem dado coragem e fé. A palavra de poder é precisa no tempo e no espaço. Não vai chover nos dias, nos meses e nos anos. Você precisa de ter coragem e ousadia. Nós precisamos ter coragem e ousadia para muitas decisões de realização que Deus precisa comigo, contigo, conosco, como igreja, como família. Ter coragem, e eu tenho certeza que Deus ele tem prazer de honrar todas as nossas palavras fundamentadas na sua palavra, na sua vontade, no seu querer, mas Ele quer nos atender, Ele quer fazer maravilhas por intermédio de nós. E não se esqueça, Elias, segundo Tiago, era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, meu irmão, veja quem é você. Você é muita coisa diante de Deus para realizar uma obra magnífica, maravilhosa, grandiosa. Encoraje-se e veja que Deus pode fazer maravilha por intermédio de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por esse tempo que estivemos aqui refletindo, meditando, estudando na Tua Palavra. Senhor, é a palavra que nós recebemos hoje, que eu quero transmitir à igreja, é uma palavra de encorajamento, que é possível vermos maravilhas quando nós entregamos, colocamos no Teu altar a nossa súplica
e dependência de Ti, pois Tu tens poder. Faça a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.